Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos em mais um culto de sábado e eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Amém? Pegue na mão do irmão que está do seu lado. Nós vamos orar agora. Feche os teus olhos. Comece a dizer palavras de exaltação ao Senhor, de agradecimento, porque Ele te trouxe aqui e Ele tem um propósito e um plano para você nessa noite. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, e o Senhor vai à frente dos nossos planos, Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor sonhou com isso, Deus. Eu oro para que em nome de Jesus, cada um aqui venha abrir o coração para receber do Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, Deus. Faz arder em nosso coração a chama do Teu amor, Deus. Ah, Senhor, como em Atos capítulo 1, versículo 8, o Teu Espírito Santo descerá sobre nós e nós receberemos poder, Deus, e nós seremos Tuas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Senhor. Então nós queremos ser Tuas testemunhas, Deus. Nós somos a geração que fará a diferença nessa cidade, Deus. Quantas pessoas estão perdidas, Senhor? Quantos jovens estão longe do Teu propósito? Então nós precisamos fazer a diferença, Deus. Então venha sobre nós essa noite, que os céus se rasguem sobre este culto, Deus, e que o Senhor mesmo transforme as nossas vidas. Que cada um que está aqui essa noite entre, mas saia transformado, Senhor, através da Tua presença, Deus. Ah, Deus, nos conduz em oração. Nós queremos Te adorar, Deus. Nós queremos exaltar o Teu nome. O quanto o Senhor é digno, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é poderoso, Deus. Então nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Teu povo, fomos escolhidos para brilhar a Tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da Tua paixão. Em um só corpo, um só coração, um só desejo de ser Tuas mãos. E nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. Tua cruz nos leva por onde for. E Cristo o mundo Te conhecerá, e vamos espalhar Tua salvação. Nós somos Teu povo, fomos escolhidos para brilhar a Tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da Tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser Tuas mãos. E nada poderá parar, pois em Ti nós somos um. Tua cruz nos leva por onde for. E Cristo é o mundo Te
teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, e somos um em ti. De novo. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, e somos um em ti, e somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, e somos um em ti. E nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. E Cristo Rei, o mundo te conhecerá, e vamos espalhar tua salvação. Na escuridão, tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, ulala, ao me entregar eu livre sou, ulala, ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair e eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, ulala, ao me entregar eu livre sou, ulala.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Mais 2 eventos marcaram a semana passada de nossa igreja e Deus novamente foi glorificado. A Páscoa do Viva a Vida e a Páscoa do Mini. Confira. Me amou tanto assim. Jesus se entregou pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Você que é pré-adolescente não pode perder esse super evento preparado para você, que tem de 10 a 14 anos. Mudança Radical. Serão 2 dias de muita música, palavra, circuito bíblico e batismos. O valor da inscrição é de apenas R$20 e equivale ao lanche de sexta-noite. Inscrições pelo nosso site, no link Mudança Radical, e o pagamento deve ser realizado na secretaria da igreja. Então anota aí, Mudança Radical, próximos dias 17 e 18. Mais informações com a tia Tati no 2º andar. A cada 8 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. O abuso sexual na infância gera inúmeros traumas e seus desdobramentos. O Maio Laranja é uma campanha de combate ao abuso sexual infantil, que nasceu de uma parceria do Projeto Nova e da Sala 47 para fomentar a prevenção ao abuso infantil em escolas e instituições. A iniciativa tomou proporção estadual após a lei estabelecida em 2017, através do deputado Herculano Borges. As ações promovidas têm como objetivo a humanização e empatia nos atendimentos públicos, ensino para prevenção nas escolas, sensibilidade e conscientização em toda a sociedade. A abertura oficial da campanha será feita no dia 10 de maio na Governadoria, às 8 horas, e convidamos todos para a audiência pública na Assembleia Legislativa de 17 de maio, às 9 horas. Transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. Lute conosco pela proteção da infância. O Dia das Mães é um dia muito especial. Por isso, o Viva a Vida quer agradecer a Deus pela vida de todas as mamães e preparou uma linda festa para elas, que acontecerá nesta quinta, dia 9, às 14h30 aqui no templo. Venha participar, você é nossa convidada especial. Já iniciamos mais uma edição da campanha de 30 dias de oração pela família. Este ano, nosso tema é Minha Família de Joelhos, Buscando a Face de Deus. Se você ainda não está participando, entre hoje mesmo em nosso aplicativo e receba as meditações diárias, áudios e pedidos de oração da campanha. Junte-se a nós em oração. Nosso informativo termina aqui. Não fique de fora das programações e eventos de nossa igreja e faça parte de um PGM. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Boa
Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Gostaria de mais uma vez dar boas-vindas a todos, aqueles que chegaram um pouco depois, e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite para louvar e adorar o nome de Deus e permitir que Ele venha realmente agir em nosso meio. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Isaías 45, que diz assim: Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abastecer as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Deus tem falado muito sobre essa palavra no meu coração, e eu creio que também para nós como igreja, para entender que Ele está indo diante de nós em toda a nossa vida. Então que a gente tenha certeza que mesmo que a gente talvez ande por caminhos que não são aqueles que Ele já tem preparado por nós, Ele está indo adiante para nos trazer de volta para o caminho dEle. Ele está lá também para quebrar com toda a barreira, para realmente fazer com que a gente passe por todas as dificuldades e tenha certeza de que Ele está nos guiando naquele momento. E vai ser Ele também que vai nos abençoar, que lá na frente vai fazer com que a gente realmente tenha um encontro real com todo o tesouro que Ele tem preparado para nós. E o mais importante, Ele fala, Ele nos conhece pelo nome, ou seja, Ele sabe da nossa identidade, Ele sabe quem somos, e a gente tem que ter a certeza de que Ele vai nos levar pelo melhor caminho para que a gente chegue aonde Ele já preparou para nós as melhores bênçãos para a nossa vida. Então que a gente possa realmente ter isso firme em nossos corações e que Ele possa ser esse guia nosso, na nossa vida, na noite de hoje, que a gente possa realmente vir cumprir com os planos e os propósitos deles aqui neste lugar. Neste momento agora, eu gostaria de conhecer quem são aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Gostaria de pedir que vocês pudessem ficar em pé nos seus lugares, para a gente te dar um abraço, te dar umas boas-vindas e para a gente poder te receber e dizer o quão importante é a sua presença aqui neste lugar. Então quem estiver nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, por favor, fiquem em pé. Bom, gostaríamos de dizer que é um prazer receber cada um de vocês aqui conosco. Nós teremos agora um momentinho de conexão, serão 2 minutos para a gente poder chegar ao lado desse visitante, realmente receber ele, ou senão para a gente compartilhar com o nosso irmão que está ao nosso lado, um pouquinho de como está a nossa semana, talvez alguma coisa que você tem passado, alguma bênção que Deus trouxe na sua vida, para que a gente possa realmente ficar à vontade neste momento para buscar aquilo que Deus tem a nos falar nessa noite. Obrigado, gente.
gostou desse momento, onde a gente pode conhecer nossos visitantes. Agora a gente vai ter uma parte muito importante, que são as ênfases da nossa semana. Começando com os esquecidos do retiro, como eu. Do retiro não, do day out, perdão. Todas as coisas de vocês, a G, de forma muito excelente, pegou e trouxe. Estão lá no balcão lá fora. Então é você só ir lá e pegar. Se você esqueceu sua Bíblia, ou como eu que esqueci a mochila com tudo lá, está preservado lá na frente, é só ir pegar, ok? Então vamos lá. A primeira ênfase que eu vou dar para vocês é a nossa campanha do agasalho. Esse ano, nós, como Rede Uni, vamos ter uma ação para aquecer o coração das pessoas da nossa cidade. A ação começa hoje e vai se estender até depois do Dia dos Namorados. Por quê? Até dia 15/6 ali. E aonde nós vamos entregar? Aqui na igreja, nos cultos de sábado. Que como é uma ação da juventude, no final da campanha nós vamos ter uma entrega simbólica para a nossa gestora de projetos. Então eu preciso que vocês tragam aquele nosso púlpito maravilhoso, forma tambor, vai ser onde nós vamos colocar os nossos agasalhos. Então vocês vão colocar lá, eu vou recolher, na próxima semana a gente vai pegando até o dia 15. Tá? Se vocês quiserem fazer mobilização na célula para trazer, pega no domingo e traz no sábado, tá valendo também, ok? Temos também o nosso congresso Arte Vida, agora no feriado do dia 20, Corpus Christi. Então já começam a aquecer o coração de vocês e não deixem para fazer inscrição em cima da hora. Corra até o balcão, faça a sua inscrição, escolha a oficina que quer fazer parte ou compre o passaporte para os cultos. Temos oficinas muito legais, o teatro, de dança, de adoradores, de abastecimento espiritual. Vai ter uma lá que vai se encaixar com você. Campanha do Maio Amarelo, como vocês viram, é uma campanha que luta contra o abuso de crianças e adolescentes, e nós podemos ajudar de algumas formas. Primeira delas, use o filtro no Facebook, eu sei que é uma coisa que já está muito antiga, ou no Instagram, tire uma foto com algum acessório laranja e coloque lá a hashtag Maio Laranja. É uma campanha de conscientização que, como vocês viram no vídeo, tomou proporção estadual. Então você pode ajudar compartilhando os conteúdos que a página do Nova disponibiliza. E se você, assim como eu, trabalha com crianças e adolescentes, tem vídeos propícios para você poder mostrar para as crianças e ajudar a combater o abuso, ok? E o último ênfase, não menos importante, é o 30 dias de oração pela família. Como vocês viram também no nosso VT, entra lá no aplicativo que ele vai notificar para você todos os dias qual é a oração específica para aquele dia. Se é sobre os pais, sobre os filhos, sobre a família, sobre o cônjuge, sobre tudo sobre a nossa família. É uma campanha das missões nacionais e da Igreja Multiplicadora. Então todas as igrejas batistas estão participando e nós não podemos ficar fora disso. Deixa eu respirar agora que eu já dei todas as informações. Nós vamos para um outro momento agora que é muito importante também. É um momento onde nós podemos colocar em prática a nossa fidelidade e a nossa generosidade. Lá em Mateus 6, 21, diz que onde está o nosso coração, ali estão nossas riquezas. Que nós possamos agora, de forma muito voluntária e alegre, porque Deus ama quem dá com alegria, trazer aqui os 10%, que é o nosso dízimo de tudo aquilo que Deus tem nos dado, e também as nossas ofertas. Não fique de fora desse mover de Deus. Nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja séria, que é comprometida com os valores que temos, com tudo que nós entregamos aqui, elas são revertidas para ações sociais, são revertidas para a nossa estrutura aqui. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, Deus, de poder ofertar na tua casa, pelo privilégio que temos de devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, pelo privilégio que temos de demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Sabemos que o Senhor faz apesar de nós, Deus, e que o Senhor não precisa necessariamente que a gente faça para que o Senhor possa agir com o teu mover, mas o Senhor nos chamou e nos deu esse privilégio, que como juventude nós possamos ser relevantes também nesse momento, Deus, comprometidos com o Senhor, com as nossas finanças, Deus, com as nossas ofertas, com o nosso coração, gratos por tudo que o Senhor tem feito. Deus, se há alguém aqui que está passando por alguma dificuldade financeira também, Deus, e nesse momento não tem podido contribuir,
Ele não se sinta constrangido, Deus, e que o Senhor derrame na vida dele também, para que ele possa, de forma alegre, vir aqui colaborar conosco. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem derramado financeiramente na vida de cada um, Deus. E usa mesmo as nossas ofertas, o nosso dinheiro, Deus, para expandir o Teu ministério, Deus, e para expandir o Teu amor. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. A banda vai tocar agora, você traz sua oferta e vamos continuar cultuando ao Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho Você é um escolhido do Senhor. Declare nessa noite: eu sou escolhido, eu sou um vencedor. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus, porque um dia Ele morreu na cruz por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui livre. Adore ao Senhor. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Você é o que Deus diz que Tu você és é. por mim Não o que os outros até dizem. o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Declare, igreja: Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou.
te agradecemos, Deus, pelo teu amor. E a única coisa, Senhor, que pedimos a Ti é que o Senhor venha trazer o avivamento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas peça para Deus: Senhor, eu estou aqui. Faça dessa canção uma oração nessa noite. Fala: Senhor, aviva a minha casa, aviva a minha família, porque Ele vai te atender nessa noite, amém? Adore ao Senhor. Aqui estou, volto a Ti, meu coração. És Deus de amor, sei que tenho, Ele tem. Oh, Senhor, eu vou viver tudo que Tu tens, e Ele tem muito mais para a sua vida. Eu vou viver um avivamento aqui. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti. Manifesta o Teu poder. Eis o Teu povo aqui, rendido com o Teu fogo. Vai se revelar, revela, Senhor, o Teu amor. Queremos viver, Jesus, um avivamento nas nossas vidas, Deus. Eis o povo que Te clama, eis o povo que Te clama, Deus. Eu vou viver o quê? Como que Tu tens pra mim, oh, eu vou viver um avivamento aqui. Queremos mais de Ti. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor. Eis o Teu povo aqui, rendido com o Teu fogo vem, e vem se revelar a nós, Senhor. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais de Ti. Manifesta o Teu poder. Eis o Teu povo aqui, rendido com o Teu fogo vem, Senhor. Revela, Senhor. Revela, Senhor. O Teu povo te clama nesta noite, Deus. Aviva Teu povo, Deus. Manifesta Tua glória neste lugar, Senhor. Sinto o Teu mover, vejo a Tua luz, ouço o doce som e os anjos cantam. Imagine os anjos cantando nessa Sinto o noite. Teu mover, vejo a Tua luz, ouço o doce som e os anjos cantam. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim. Eu decidi viver o avivamento. Sei que estás aqui, aumenta o fogo em mim.
te ouve, igreja. Com o teu fogo vem, revela, Senhor, revela, Senhor. Você pode aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que já fez um milagre na sua vida. Há um lugar onde eu desejo ir, onde eu corro e não me canso, aonde eu tenho asas pra voar e cada vez mais alto. Há um lugar onde eu desejo ir, onde o amor ganhou um nome, aonde a chama não se apagará e a paixão consome. Teu amor é fogo a queimar, nele eu quero me lançar. Mais uma vez a chama do primeiro amor, um fogo novo faz arder em nós, Senhor. Línguas de fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações com teu amor. Nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar mais uma vez em nós, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar mais uma vez em nós, Senhor. Deixa queimar mais uma vez a chama do primeiro amor. Fogo novo faz arder em nós, Senhor. Línguas de fogo sobre nós é o que queremos, ó Senhor. Incendiar os corações com teu amor. Erguemos nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar, erguemos a nossa voz, deixa queimar.
nós já temos uma mentalidade restaurada, e essa mentalidade restaurada é de acordo com o pensamento de Cristo. Então, em Mateus 22, 37, Jesus respondeu que aquele que ama Ele, ama com todo o coração, ama com toda a alma e com todo o nosso entendimento. E esse é o primeiro mandamento. Mas, às vezes, eu penso assim, o quanto a gente entende isso profundamente, porque o que é amar Jesus com o seu entendimento? Às vezes as coisas são muito superficiais, porque qualquer probleminha bate a gente pensa que trata sobre nós, mas não, é tudo sobre Cristo, a nossa vida se trata sobre Ele. E em 2 Coríntios também diz que as nossas lutas não se tratam sobre as circunstâncias, mas sobre a nossa mentalidade também. E nisso, a gente deve tornar os nossos pensamentos cativos a Cristo, porque é assim que a gente ama ao Senhor com o nosso entendimento também. Então a gente não vai parar, porque em nome de Jesus nós somos uma igreja já restaurada na mentalidade, uma igreja que está caminhando para a maturidade. Então, Jesus, nós te agradecemos por essa igreja, nós te agradecemos por esse corpo, nós declaramos que nós amamos a tua liderança, então venha sobre nós e reina como cabeça, reina sobre nós como noivo, Deus, porque nós caminharemos num caminho de maturidade para o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos nos alimentar de alimentos sólidos e não mais de bebidas e de líquidos, Deus, mas para que o teu nome venha a ser exaltado acima de qualquer outro, Deus. Nós te agradecemos e nós te bendizemos até os fins das nossas vidas, e que em nome de Jesus a gente venha lembrar todos os dias que o Evangelho não se trata da gente, mas é sobre Cristo. Então coloque os nossos olhos no Senhor, fixe os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, porque nós declaramos que você é o alfa e o ômega, Jesus. Então venha sobre nós, venha sobre todos os nossos pensamentos, venha sobre os nossos comportamentos e restaura tudo aquilo que ainda tem que ser restaurado, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é constante, independente das nossas inconstâncias. Nós te agradecemos porque você é aquele que reina soberanamente antes da fundação do tempo, Deus, e tudo aquilo que você declara sobre o tempo continua a existir depois, Deus, e que nós possamos confiar nas tuas palavras, que nós possamos descansar nas tuas promessas, Deus. Em nome de Jesus, prepara-nos como uma igreja saudável, prepara-nos como um corpo unido no mesmo propósito, Deus, que durante a caminhada nós vamos edificar um ao outro, mas que nós não possamos parar, Deus, que a gente não olhe para trás e que a gente não tenha medo do futuro, Deus, porque independente da estação, o Senhor estará com a gente. Muito obrigada porque você é tudo que a gente tem, muito obrigada porque você é o nosso propósito, e muito obrigada porque você já nos deste tudo na cruz, Deus. Nós não precisamos de mais nada, você é tudo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos e declare isso para Deus. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Aleluia. Sua face brilha
Nós vamos continuar aqui um pouquinho mais. Vamos continuar um pouquinho mais. Eu queria que você, nesse momento, colocasse a sua vida diante de Deus. Feche seus olhos e olhe para o nome de Jesus. Essa música, ela é muito poderosa. Mas não há nada igual ao nome de Jesus. A música em si não tem poder nenhum para levar a sua vida de um lugar a outro. Só quem pode fazer isso é o Jesus. Eu queria que nesse momento você aí do seu lugar começasse a declarar palavras de amor a esse Jesus. Começasse a dizer o quanto Ele é lindo, o quanto você o ama, o quanto você o quer nesse lugar, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso. É impossível nós virmos a um lugar como esse, nos colocarmos diante de Deus e ao ouvir o nome de Jesus ficarmos indiferentes a isso. Nós não podemos ficar indiferentes ao nome que é sobre todo nome. Nós não podemos ficar indiferentes ao nome que tem poder para quebrar cadeias, para quebrar correntes, para destruir maldições, para transformar aquilo que era maldição em bênção, para fazer do triste feliz, para fazer do pobre rico, para fazer daquele que está cansado super animado. Não há nenhum nome na terra, não há nenhuma pessoa que possa fazer isso a não ser a pessoa de Jesus. Eu quero que nesse momento você comece a dizer palavras de declaração de amor a Jesus. Nós vamos nos render a Ele essa noite. Nós vamos dizer: Senhor, nós temos fome de Ti. Se você pode, no seu lugar, eu gostaria que você se ajoelhasse. Jesus, nós estamos aqui, Pai. A Tua igreja não pode ficar indiferente ao Teu nome, Deus. O Senhor é o nosso cabeça, o Senhor é o Rei, o Senhor é o soberano desse lugar, Deus. E nós somos Teus filhos. Nós queremos participar daquilo que o Senhor faz, Deus. Não queremos ficar alheios àquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Nós não estamos aqui para assistir um culto ou para participar de um culto simplesmente. Nós estamos aqui para render as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Estamos aqui para render as nossas vidas, o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos ao Senhor, Deus. Me prostro aos Teus pés. Você pode declarar? Me rendo aos Teus pés, me prostro aqui, Tu és Jesus, meu coração. Deixe tudo aos pés do Senhor. Se renda a Ele completamente. Se renda a Ele completamente. Me rendo aos Teus pés, Me prostro aqui, Tu és Jesus, meu coração vive por Ti. Jesus, meu coração. Jesus, nós queremos declarar essa noite, Pai, que os nossos corações vivem pelo Senhor, Deus. O Senhor já está neste lugar e nós queremos
nos render completamente à Tua vontade, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, Pai. Deus, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida que nós tanto procuramos e tanto buscamos, Deus. E nós encontramos isso aos Teus pés, Deus, rendidos a quem Tu és. Que o Senhor faça a Tua vontade nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E eu gostaria que você se sentasse dando uma salva de palmas para essa banda incrível. Muito obrigado por nos conduzirem. Queria agradecer ao pessoal da dança, quem está lá na produção, as câmaras, todos aqueles que estão envolvidos no nosso culto para que isso aconteça. Muito obrigado a todos vocês. Eu também gostaria, nesse momento, de agradecer, de pedir, onde estão nossos líderes de célula aqui da Rede Uni, aqui da igreja? Onde estão? Vocês podem ficar em pé um pouquinho. Supervisores e coordenadores também. Uma salva de palmas para todos essas pessoas que têm dedicado as suas vidas a levar o amor de Deus, a conduzir outras pessoas, conduzir novas pessoas a Jesus. Vocês podem se assentar. E nós queremos dizer aqui como igreja o quanto vocês, líderes, supervisores e coordenadores, são importantes para nós, quanto vocês fazem a diferença. E quero aproveitar e, de uma maneira santa, convocá-los para amanhã de manhã, às 10 horas, estarem todos presentes aqui no nosso Tadel, o nosso treinamento de líderes da igreja, amém? Conto com todos vocês, viu, líderes, supervisores e coordenadores, amém? Boa noite, pessoal, boa noite a todos, paz, justiça e alegria a todos vocês. Esses são os fundamentos daquilo que é o reino de Deus para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um sábado, mais um tempo de adoração, de comunhão, de entrega e de adoração a Deus. E eu queria saber aqui quem esteve no Day Out quarta-feira, Day Out Uniday, Day Out. Gostaram? Foi muito legal, né? E então, eu acabei ganhando uma oportunidade de falar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente começou a conversar lá no Day Out. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Então, é uma oportunidade para mim de falar, e eu acredito de coração que é uma oportunidade de vocês de ouvir um pouquinho mais também daquilo que Deus tem para nós. Se você não estava no Day Out, por favor, isso não tem nenhum problema, tá? Eu vou contextualizar vocês, não precisem ir embora, podem ficar aqui, a palavra de Deus é para todos. Para começar, eu queria contar uma história recente. A história foi contada recentemente, mas ela aconteceu há muito tempo. É importante vocês... Eu já vou falar sobre o que a gente vai falar hoje. Mas em uma terra desconhecida, em um tempo desconhecido, há um tempo bem atrás, lá para trás, um aglomerado de exércitos, pessoas diferentes, de tribos diferentes, de lugares geográficos diferentes, de comunidades diferentes, eles tiveram que se unir porque havia uma grande ameaça àqueles reinos. Havia uma grande ameaça que prometia vir e destruir tudo o que eles conheciam como mundo, e essa ameaça era inúmeras vezes maior do que o aglomerado de exército deles, e eles estavam com muito medo, não sabiam o que fazer. E quando essa ameaça chegou para eles, foi uma batalha feroz, estava tudo escuro, estava frio, muito frio naquele lugar. Alguns estão me entendendo. E era uma batalha escura, e eles mandaram o primeiro pelotão, a guerra estava praticamente perdida. Mas se você olhasse para o que estava acontecendo naquela batalha, você ia ver alguns daqueles soldados, que eles estavam guardando a posição deles firmemente. Vários outros estavam gritando, recuar, recuar, nós não vamos conseguir, vários morrendo, pessoas, cada hora o exército inimigo vinha com mais força, mas se você olhasse a fundo, tinha algumas fileiras de determinados soldados
que estavam firmes, mantendo a posição até que todos os outros conseguissem se salvar. E é muito interessante porque a única coisa que a gente sabia desse povo, desse aglomerado de soldados ali que estavam mantendo a posição, era o nome do comandante deles. Fora isso, ninguém sabia mais nada sobre eles, não sabia de onde eles vieram, qual era o nome deles, o que eles faziam, mas eles sabiam que eram por causa deles, porque eles estavam ali, mantendo a posição, que várias pessoas conseguiram se salvar. Acho que alguns me entenderam. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma frase que eu ouvi, ou li, ou assisti. Eu não consegui lembrar de onde que eu encontrei essa frase. Mas a frase é... Então, por isso eu também não sei quem é o autor da frase, mas não sou eu. A frase é: ninguém sabe quem são eles. Ninguém sabe quem são eles. Mas todos sabem que são eles. Ninguém sabe quem são eles, ninguém sabia quem são essas pessoas que estavam ali, o nome delas, mas sabiam que eram eles que estavam mantendo a posição. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia essa noite em Atos 17. Nós iremos ler um pouquinho sobre essa história, quer dizer, sobre uma outra história. Atos 17, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. A minha versão é NVI. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Ponto. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados seguidos discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, preste atenção, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque, através dos tempos, o Senhor tem revelado a sua palavra ao seu povo. Tem nos ensinado, tem nos disciplinado, tem nos colocado para andar no caminho que o Senhor quer que nós andemos. E que essa noite não seja diferente, Pai, que a Tua palavra seja alimento para as nossas almas, disciplina para o nosso coração, Deus. Que nós não saiamos daqui indiferentes daquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor já está fazendo, mas que saiamos daqui com o entendimento da mudança que precisa haver em nós, Pai. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração para te receber essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou falar rapidamente um pouco do contexto geral, o que estava acontecendo aqui nessa situação. Então, Paulo e Silas, eles tinham, no capítulo 16, se você for dar uma lida, eles foram presos, acabaram de ser libertos e partiram, então, para mais uma viagem missionária. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele era foi um dos grandes missionários que já existiram, e ele então sai
logo após ser preso e ser liberto, ele vai em direção a mais uma viagem missionária. Ele passa em alguns lugares ali, ele passa por Anfípolis e Apolônia, e logo ele chega em Tessalônica. Lá nós conhecemos as cartas aos Tessalonicenses. E Tessalônica era uma cidade bem importante, era uma cidade grande, em torno de mais ou menos 200 mil pessoas, e para aquela época era um grande aglomerado de pessoas. Tessalônica, não só isso, era uma das cidades chaves para o Império Romano naquela época. Ela era capital da província da Macedônia, uma vez que já tinha sido de Alexandre. Então era uma cidade grande, um centro administrativo e comercial para aquela região. Então Paulo vai em uma cidade fazer missões, especificamente uma cidade que tinha muita relevância para aquela época, uma cidade que tinha grande importância para aquelas pessoas. E, como sempre, como de costume, ele fala o texto, Paulo chega e a primeira coisa que ele faz é ir até as sinagogas para começar a falar sobre a palavra de Deus. E é engraçado porque Paulo vai primeiro nas igrejas e depois ele prega para os de fora. Isso dá uma lição para a gente, não tem muito a ver com a palavra, mas é uma lição para as nossas vidas, que nós não estamos alheios à mensagem, nós não estamos alheios a que precisamos aprender, mesmo estando aqui dentro da igreja. Nós sempre precisamos aprender e conhecer mais sobre Jesus, e Paulo entendia isso, e sempre que ele chegava nas cidades, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas judaicas. Então, ele começava lá com os religiosos e depois ia espalhando a palavra. E muito interessante porque as pessoas começaram a ouvir Paulo falar durante 3 sábados e muitas delas foram se rendendo à mensagem do Evangelho, se rendendo à mensagem de que o Cristo que eles tanto esperavam, precisava sofrer, precisava morrer, e esse Cristo era Jesus. E as pessoas foram entendendo essa mensagem, e vários delas foram convertendo seus corações a isso. Porém, tiveram algumas pessoas que não gostaram muito do que Paulo estava fazendo. Ali a gente viu que alguns judeus não estavam felizes com o que Paulo estava fazendo, com talvez um pouco de inveja, um pouco irritados com o que estava acontecendo. Eles falaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eles pegam algumas pessoas, alguns desonestos e desocupados, e eles começam a causar um alvoroço no meio de uma multidão, começam a causar um tumulto ali no meio daquela multidão. Eles, então, vão atrás de Paulo e Silas, não acham Paulo e Silas, pegam Jason, que era o hospedeiro de Paulo e Silas, e falam assim, esses aqui, levam para o meio da multidão e falam, esses aqui, que têm causado um alvoroço no mundo, eles chegaram até aqui em Tessalônica, esses aqui que estão causando, falando que existe um outro rei além de César, que aqui a gente pode até aplicar um outro Deus além de César, porque a figura do imperador era uma figura divina naquela época, e eles falam, esses aqui, que estão causando tumultos ao redor do mundo, em todo o nosso continente, eles chegaram até aqui e estão tentando desestruturar aquilo que nós temos feito. É importante a gente tentar entender um pouco do que está acontecendo. Veja bem, o Evangelho realmente estava causando um alvoroço no mundo. A mensagem de Jesus, a louca mensagem de Jesus, o Evangelho louco de Jesus, estava se espalhando cada vez mais. Paulo fazia cada vez mais viagens missionárias, outros discípulos e apóstolos estavam espalhando a mensagem do Evangelho, e aquilo estava mudando, transformando toda a cultura daquela época. As pessoas estavam sendo transformadas, as pessoas estavam sendo alcançadas pela palavra de Jesus, mas o tipo de alvoroço que esses judeus estavam tentando causar e incitar a culpa a Paulo, Silas e Jason, não é o mesmo alvoroço que o Evangelho faz. E o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que nós precisamos ter cuidado com o tipo de tumulto, com o tipo de alvoroço que nós estamos causando ou participando enquanto cristãos. Os judeus tentaram induzir as pessoas a acreditarem
que aqueles discípulos de Jesus eram os desonestos, eram os desocupados, quando na verdade eles estavam levando mensagens de transformação à vida das pessoas. Muitas vezes o mundo que a gente fala, vai tentar nos promover de maneira errada. E nós como igreja, nós estamos como igreja, como PIB, mas não só como PIB, igreja como corpo de Cristo. Nós estamos alcançando lugares, alcançando patamares incríveis nos últimos tempos. Você já deve ter ouvido falar, é uma mensagem que está sendo falada em todo o Brasil, a respeito de um grande movimento de avivamento que está acontecendo e que a nação brasileira é uma das peças-chaves para que isso aconteça. Que a nação brasileira vai ser, e já está sendo, um grande celeiro de missionários, um grande celeiro de avivalistas, um grande celeiro de músicos. Estão sendo profetizadas músicas feitas em português e cantadas em português, que serão espalhadas e traduzidas em outras línguas. E o Brasil é uma peça-chave daquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós tivemos um evento lá em... Nós igreja, né? Eu não fui. Mas a gente teve um evento lá em Orlando, na Flórida, com mais de 30 mil pessoas, cristãos reunidos, declarando que o mundo vai ser transformado, e foi incrível. E essa mensagem, se você for em qualquer igreja hoje no Brasil, você vai ver alguém comentando alguma coisa em relação a isso que está acontecendo. Nós estamos causando um alvoroço no mundo. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas nós não podemos confundir aquilo que o Evangelho faz com aquilo que o mundo quer mostrar que o Evangelho faz. O alvoroço que nós causamos não é feito por desonestos, não é feito por desocupados. O alvoroço que nós causamos é com pessoas comprometidas com a transformação que Jesus faz na vida das pessoas. E nós vivemos num tempo de exposição. E no tempo da exposição, a promoção ela é vista como uma necessidade. E é aí que mora o grande perigo das nossas vidas. Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, ele nunca teve proporções tão grandes quanto ele está tendo agora. Se você for pesquisar um pouco, estudar um pouco sobre algoritmos de redes sociais, como Instagram, Facebook, como é impressionante esse ditado sendo levado muito a sério, com quem não é visto não é lembrado. Né? Aquele papo que caiu minhas curtidas, se você não está recebendo mais minhas fotos, me segue lá, me marca, né, para receber a notificação. E no tempo de exposição, a promoção ela é vista como uma necessidade. Nós estamos fazendo progressos incríveis como igreja. Nos últimos 2 meses, nós batizamos 13 pessoas. 13 pessoas. Tivemos multiplicações de células, várias multiplicações. A nossa frequência no culto tem superado 400 pessoas de média, e isso é incrível. Mas nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não confunda aquilo que o Evangelho faz com aquilo que o mundo quer que nós façamos. É um perigo muito grande que a igreja corre quando tenta ser relevante, mas na verdade ela só quer aparecer. Nós não podemos confundir isso. Nós não estamos em busca de bagunça, nós não estamos em busca de confusão e tumulto. Nós estamos em busca de vidas transformadas, em busca de almas. É isso que nós queremos, é isso que nós fazemos. E toda vez que a gente não se atentar para aquilo que temos vivido, para aquilo que nós dizemos que vivemos, corremos o risco de cair no erro, de buscar sempre a promoção e não o nome de Deus engrandecido. E sabe por que a gente não pode fazer isso? Sabe por que a gente não pode cair nesse erro de achar que a promoção é o que precisamos, que a exibição é o que nós precisamos? Porque não é isso que Jesus pregava e não é isso que Jesus fazia. Eu
Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, já está aberta, né? Espero. No caso, passar a sua Bíblia lá para Lucas capítulo 9. Lá em Lucas capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 23. E esse aqui é o nosso segundo ponto. Nosso primeiro é que nós precisamos ter cuidado com o tipo de tumulto e alvoroço que nós causamos. E o segundo ponto que nós precisamos entender é que o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. Lucas 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Lucas 9, se você for ler o capítulo, Jesus havia acabado de fazer um grande milagre frente a uma grande multidão. Jesus multiplicou pães e peixes e as pessoas ficaram maravilhadas. A multidão ficou maravilhada porque imagino que um tumulto havia começado naquele lugar, as pessoas com fome, depois de ouvir as palavras de Jesus. E Jesus então realiza um milagre. Logo em seguida, se você for acompanhando ali no versículo 21, se eu não me engano, Pedro faz uma grande... Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma mensagem poderosa de revelação. Mas logo em seguida, Jesus dá uma grande advertência aos seus discípulos. Aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E sabe o que é interessante? Eu fiquei pensando, algumas semanas eu fiquei pensando nesse versículo. Se você for olhar a cronologia da Bíblia, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele ainda não havia morrido. Ele ainda não tinha ido para a cruz. Então, talvez esse entendimento que nós temos quando ouvimos falar sobre cruz, que a mensagem de cruz é uma mensagem de redenção, uma mensagem de purificação dos pecados, uma mensagem de salvação aos que estão perdidos, uma mensagem de Jesus nos perdoando e sendo o sacrifício no nosso lugar naquela cruz. Os discípulos não tinham esse entendimento quando eles ouviam falar sobre cruz. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus fala para eles aqui: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que a cruz significava para os discípulos? Basicamente morte, sofrimento, humilhação. Era isso. Eles não sabiam que era através da cruz que Jesus ia perdoar os nossos pecados, ia nos purificar, que esse era o preço que tinha a ser pago por eu e você sermos pecadores. Eles não entendiam isso. A cruz para eles era morte, sofrimento e humilhação. A cruz naquela época, ela tinha por objetivo ser um espetáculo pérfido. Nem sabia o que era pérfido. Era uma das mortes mais dolorosas e humilhantes possíveis. Era usada no Império Romano como forma de punir piratas, escravos, ladrões, e não só isso. Era usada como uma forma de intimidação aos inimigos do Estado. Inclusive, o assunto crucificação na época, você falar sobre cruz, era algo que não era falado assim abertamente, era considerado quase que um tabu as pessoas falarem sobre cruz, de tão humilhante que era aquilo. Então Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, o tipo de vida que eu vivo
E se vocês querem viver esse mesmo tipo de vida, então vocês devem negar-se a si mesmo, enfrentar morte, sofrimento e humilhação. E aí então vocês me seguem. E é importante aqui a gente não confundir tomar a nossa cruz com simplesmente carregar um fardo. Tem um irmão na minha célula que é muito chato, mas eu carrego a minha cruz por ele. Não é isso. Não é isso. Porque a cruz fala a respeito de mim, fala a respeito de você, não do outro. Acordar cedo para ir no day out, e em parênteses aqui para vocês, nosso day out foi um sucesso. Como eu falei lá e repito aqui, com aquela chuva toda, com o frio que estava, eu não esperava mais de 200 pessoas. E acho que a gente teve, né? Então, foi um sucesso. Mas parabéns a todos que foram, obrigado. Mas ainda assim, você estar no day out não é carregar a sua cruz. Isso é muito louco, porque eu amo, de verdade, eu amo falar sobre os benefícios que o Evangelho traz. Eu amo falar sobre vida plena, sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz que há em Deus. E isso tudo é verdade, o Evangelho nos proporciona isso, mas ainda assim, a minha cabeça fica um pouco confusa quando eu tento entender a morte para mim mesmo ou a cruz como um benefício para a minha vida. Parece que não encaixa. Parece que não encaixa eu ter que renunciar a mim mesmo, eu ter que falar sobre morte quando eu estou falando do Evangelho. Jesus veio sim para nos dar a vida plena, mas a vida plena é do jeito dele e não do nosso. A vida plena é do jeito dele e não do nosso. E a continuação do versículo ela é um pouquinho ainda dolorosa, porque Jesus fala do que adianta o homem que tenta ganhar o mundo inteiro se ele vai perder e destruir a si mesmo. E essa é praticamente a corrida dos nossos dias. Todo mundo lutando e correndo para tentar ganhar o mundo, né? Tem uma música muito boa que eu gosto, que eu sempre ouço, do Tears for Fears, que é Everybody Wants to Rule the World. Todo mundo quer ganhar o mundo. Todo mundo quer. Mas é engraçado, né? Porque o Evangelho não é sobre isso. E tem um cara que eu gosto muito dele, embora eu não o conheça pessoalmente, e ele nem sabe quem eu sou, mas eu gosto dele pelas coisas que ele fala, chama Simon Sinek, e eu vou parafrasear uma frase que ele disse, adaptando ao Evangelho, e que diz: nós adoramos um Deus que sacrifica a si mesmo para que os outros ganhem. Nós adoramos a um Deus que sacrifica a si mesmo para que os outros ganhem. Mas nós vivemos de uma maneira que sacrificamos os outros para que nós ganhemos. Esse é o tipo de vida que as pessoas enxergam atualmente. Não existe sacrifício próprio em prol dos outros, existe o contrário, que os outros se matem para que eu ganhe. E é interessante porque ao longo da história os discípulos vão mostrando que vão entendendo sobre isso. Vão entendendo que a mensagem de Jesus, que a relevância de Jesus tem a ver com renúncia e entrega a si mesmo. Lá em Lucas 14, 27, Jesus vai dizer a mesma coisa para os discípulos. Ele vai dar mais uma ênfase dizendo: tomem a sua cruz e sigam-me. Paulo, lá em Filipenses, se você quiser abrir comigo, Paulo em Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 a 8, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tomando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O nosso Rei, o nosso Salvador, ele se humilhou a tal ponto de passar por dor, sofrimento e humilhação.
mesmo sendo Deus. João Batista fala lá no livro de João, no capítulo 3, se eu não me engano, que ele cresça e que eu diminua. Paulo fala de novo aos Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de outro. Então há um entendimento de quem é discípulo de Jesus, que não existe busca de glória e de fama para si próprio. Não existe nada mais real no Evangelho do que o sacrifício e a autorrenúncia. Ganhar o mundo, perda de alma. O que eu quero dizer com isso é, qual é o tipo de vantagem que nós estamos esperando que o Evangelho nos proporcione? A vida plena, como eu disse, ou é do jeito de Jesus, ou ela nunca vai ser plena. Ou a vida plena é 100% do jeito de Jesus, ou você nunca vai experimentar o que é vida plena. A ideia de um Messias sofredor, a ideia do enviado de Deus, do Filho de Deus, que sofre, que se humilha, ela é meio impensável, tanto para aquela época, lá quando Jesus fala aos discípulos, quanto para a época de Paulo, alguns anos depois, quanto ainda é para nós, nos tempos de hoje. Mas é disso que o Evangelho se trata. Abrir mão de controle, abrir mão de si mesmo, para que a vida de Jesus se manifeste através de nós. Eu não quero assustar ninguém com isso, não é essa a intenção. Mas o Evangelho é isso. E eis o ponto, mesmo que não faça muito sentido essa história de morte para a vida, mesmo não parecendo bom, é possível a gente encontrar alegria em meio à dor. É possível a gente encontrar satisfação em meio ao sofrimento. É possível encontrar vida na morte. Porque foi isso que Jesus fez. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é uma ação inevitável. Alvoroços santos incessantes. Alvoroços santos incessantes. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós estamos fazendo. Alvoroços santos incessantes. E como nós faremos isso? Basicamente, começando com o básico, usando a palavra de Deus. Paulo, sempre que ele chegava nas cidades, e quando ele chegou em Tessalônica, ele ia para o templo falar sobre a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos causar os nossos tumultos começando aqui dentro. Lendo e relendo e estudando a Bíblia, fazendo todos os cursos e refazendo os cursos da escola do discípulo com novas perspectivas. Nós vamos amar e viver a palavra de Deus. Mas nós, não só isso, nós também vamos ser sal. Lá em Mateus 5, versículo 13, Jesus fala sobre ser sal e luz do mundo, e ser sal e luz do mundo é um tipo de alvoroço santo e incessante, e nós iremos fazer isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando você está no churrasco, e você sabe que está sendo preparada aquela picanha, para aqueles que gostam de churrasco, no caso. E aí, de repente, o churrasqueiro tira a picanha do fogo, esquece de bater, e aí você olha um monte de sal grosso, muito sal ali na carne. Qual que é teu primeiro pensamento? Estragou o churrasco. Vai estar horrível de comer. E se você pegar qualquer tipo de comida que o sal é visto, se você olha para uma comida e você vê o sal, você sabe que ali existe uma possibilidade das coisas não estarem certas, da receita não ter saído bom, né? A pitada foi um punhado. E quando Jesus fala, vocês são o sal da terra, ele está falando, eu não quero que vocês sejam vistos, eu quero que vocês sejam percebidos. Eu não quero que as pessoas saibam quem são vocês. Eu quero que as pessoas saibam que são vocês.
Porque o sal, se você não põe sal na comida, vai ficar ruim. Mas o sal, na sua medida certa, sendo percebido, ele dá sabor. E é isso que Jesus quer fazer em nós. Os nossos alvoroços, os nossos temperos na comida do Evangelho, na comida do mundo, são feitos de pessoas que são percebidas e não vistas. E quer saber mais? A gente não vai parar. Eles podem até não saber quem somos nós e, sinceramente, eu até prefiro que não saibam. Mas todos vão saber que somos nós. Nós não queremos causar tumultos, nós queremos vidas transformadas. Nós não queremos visibilidade para nós mesmos, para o nosso ministério. Nós queremos que Jesus seja visto, adorado e exaltado em todas as nações, em todas as cidades, começando aqui em Campo Grande. Nós queremos ser espaços em branco para que a luz de Jesus brilhe, para que Jesus desenhe a história do jeito dele, do jeito que ele faz. Paulo fala de novo em Filipenses 1, capítulo 4, versículo 6. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe por que nós vamos prosseguir? Sabe por que nós vamos renunciar cada dia mais a nós mesmos? Porque quem completa e quem faz a obra é Jesus e não nós. Quem completa e quem faz a obra é Ele. Quem está fazendo esse movimento todo no Brasil não é o Theo Hayashi, não é o Gustavo Paiva, não é o Dunamis, não é a Nova Geração, não é Morada Banda, tá? É Jesus. Quem está causando esse alvoroço todo e tem feito isso há mais de 2000 anos não são homens, é Jesus. Nós teremos alegria em nossos sofrimentos e nós não pararemos até que a boa obra seja completa. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito da tia da limpeza, que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, mas quando chega a um lugar sabe que se está limpo, é por causa dela. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito do pedreiro que passou dias batendo massa e tijolo para edificar essas paredes, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Você provavelmente nunca ouviu, nem vai ver, nem vai saber quem foi esse cara. Mas a gente não precisa saber quem é ele. A gente sabe que foi ele. Ninguém sabe quem são eles, mas todos sabem que são eles. Fala a respeito do líder de célula, que nunca teve a oportunidade de estar aqui falando com o microfone, mas que semana após semana está se reunindo com pessoas, levando a mensagem do Evangelho, levando a palavra de Jesus, falando sobre renúncia, falando sobre dedicar e abrir mão de si mesmo para que outras pessoas conheçam a Deus. Isso é relevância. Fala a respeito das irmãs do coque, que as pessoas tanto gostam de falar, as irmãs do sapatinho de fogo, que passam dias e dias e horas orando por vidas de pessoas perdidas, por famílias, e você nunca talvez vai saber o nome dela, você pode até chutar, Irmã Maria provavelmente exista. Mas você não precisa saber quem que é ela, você precisa saber que é ela. Nós teremos mais batismos, mais conversões, nós alcançaremos mais pessoas. Essa média de 400 vai dobrar. E aí vai lotar aqui. A gente tem 850 cadeiras, se eu não me engano. Vai acontecer isso. Mas ninguém vai saber quem foi que fez. Mas vai saber que foi aqui que aconteceu. Eu quero encerrar contando uma história para vocês. E depois eu quero convidar você a ter um momento de oração. E para essa história eu queria perguntar, alguém aqui conhece, eu acho que sim, Wellington Inácio de Melo Filho? Alguém? Já ouviu falar? Wellington Inácio de Melo Filho? Não?
Saiu uma reportagem esses dias, foi parar até no G1, de um grupo de pessoas em Natal, Rio Grande do Norte, da Igreja Assembleia de Deus Milagres, que eu também não conhecia. E essa reportagem, eles entrevistam o Wellington Inácio de Melo Filho. Sabe o que o Wellington Inácio e algumas outras pessoas dessa igreja fizeram? Eles montaram um acampamento em uma ponte que era conhecida como a Ponte de Suicídios lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, várias pessoas usavam aquela ponte para se suicidar naquela cidade. Então, o Wellington e mais algumas pessoas daquela igreja montaram um acampamento lá, fizeram uma barraca e começaram a ficar lá para cuidar das pessoas que iam tentar se matar para que isso não acontecesse. Infelizmente, teve um dia que uma pessoa, no meio de uma troca de turno, eles foram sair para comer e uma pessoa foi lá e conseguiu se matar. E eles falaram, então a gente vai ter que dobrar o número de gente. E eles aumentaram o número de pessoas para que naquela ponte não ocorresse mais suicídios. Você conhece o Wellington Inácio? Eu nunca ouvi falar. Mas agora eu sei que foi ele. Não sei a idade dele, não sei onde ele trabalha, não tenho o Instagram dele, mas eu sei que ele está fazendo algo. E isso para mim serve. Sabe o que é engraçado? Eu escolhi um título que não precisa de uma resposta. Ninguém precisa saber quem são eles. É um título sem resposta, uma pergunta sem resposta. Ninguém precisa saber quem sou eu, quem são vocês. Mas eu quero que todos saibam que somos nós. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu acredito que tem algumas pessoas, assim como eu, que precisam essa noite dar alguns passos de fé, abrindo mão de si mesmo, para conhecer mais de Jesus. Acredito que aqui nesse lugar, essa noite, existem pessoas que precisam abrir mão de tentar ganhar o mundo, para conhecer mais de Jesus. Porque eu quero te falar uma coisa, é impossível. Os caminhos não seguem. Se você tenta ganhar o mundo, você não consegue seguir a Jesus. Ele fala. Se você quer seguir a Jesus, você precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E deixa eu falar, a vida de cruz, ela pode ser dolorosa. Ela pode ser, às vezes, até humilhante. Chacota, perversiva, mas ela é plena. Se você essa noite quer dar um passo a mais de entrega e renúncia, eu quero te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Se você entende que para viver o Evangelho de verdade, para viver o Evangelho de Jesus, você não pode continuar tentando ganhar o mundo, mas você precisa, dia após dia, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Eu queria te convidar a vir aqui. Nós vamos clamar a esse Deus que nos responde. E nós não vamos parar até o dia da volta dele. Deixa eu te falar uma coisa para você, não sei o número de seguidores que você tem no Instagram, não sei o que você faz da sua vida, eu não sei quais são seus objetivos profissionais, mas se você quer causar algum tumulto santo nesse mundo, esse não é o fim. Esse não é o fim. Erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não
vamos parar. Erguemos a Igreja, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Você que está aqui na frente pode continuar. É sua oração, é o seu momento de entrega e renúncia. Eu tenho certeza que nós estamos participando daquilo que Deus tem feito. Nós não estamos alheios àquilo que Ele está fazendo. Eu quero te convocar, igreja, a cantar isso, que nós não vamos parar. Nós não vamos parar de clamar a esse Deus, o Deus que responde com fogo, o Deus que atende às nossas orações, o Deus que transforma vidas. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar até que Ele venha com fogo, queime tudo que há de nós, queime tudo que há em mim, para que Ele viva, para que Ele cresça, para que Ele apareça, para que nós diminuamos, para que o nome dEle seja exaltado, para que vidas sejam alcançadas, para que ninguém saiba quem somos nós, mas que saibam que somos nós. E erguemos a nossa voz ao Deus que responde com fogo. Erguemos a nossa voz e não vamos parar, não vamos parar. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar mais uma vez em nosso Senhor. Deixa queimar. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. O teu evangelho fala a respeito de renúncia, Pai. Paulo uma vez falou que viver para nós é Cristo e morrer é lucro, Deus. Deus, nos faz enxergar os benefícios que há na morte, Deus, para que a tua vida seja alcançada, Pai. Deus, nós precisamos, Pai, nós queremos fazer o que for preciso para seguir a Jesus. Deus, todos os dias nós queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e te seguir, Deus. Nós queremos sim que as pessoas saibam que nós temos transformado os lugares, Deus. Mas ninguém nem sabia quem que era Jason e ele estava lá. As pessoas não precisam saber quem nós somos, Pai. Só precisam saber quem é o Senhor. Deus, a nossa oração é a mesma de João Batista, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que o Senhor apareça e que nós possamos sumir, Deus. Nós não queremos glória para nós mesmos, nós queremos que o Teu nome seja glorificado, Deus. Deus, nos ensine a renunciar a nós mesmos todos os dias. Nos ensine a tomar a nossa cruz todos os dias, Pai. Mesmo que isso nos leve a um caminho de dor e de humilhação e de sofrimento, Pai. É esse tipo de vida que nós queremos viver, porque é esse tipo de vida que o Senhor viveu e que o Senhor promete para nós todos os dias, Deus. Pai, se nós nos desanimarmos, Deus, tome-nos pelas mãos e nos leve, Pai, nos leve junto com o Senhor, para que as pessoas saibam que temos feito algo e que o Teu nome está sendo glorificado, não só aqui na Primeira Batista, mas a começar aqui, Deus, e daqui para fora, para Campo Grande, para o Brasil inteiro, Pai. As pessoas podem até não conhecer a Primeira Batista, mas vão saber que tem gente fazendo algo, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Nos ajude a abrir mão de nós mesmos todos os dias. Deixa queimar
uma palavra que vai ser difícil você encontrar na Bíblia é a palavra fácil. Uma palavra que vai ser muito difícil você encontrar na Bíblia é a palavra fácil. É porque realmente não é fácil. Não é fácil. Se fosse simples, né? Se fosse fácil, Jesus teria muito mais seguidores imediatos. Mas não era. Mas nós temos um Deus que nos responde. Ele responde, quando clamamos, Ele responde. Se você precisar clamar, Ele responde. Se você tiver com vontade de parar, não pare, porque Ele responde. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que vieram. Semana que vem tem mais. Semana que vem é Dia das Mães. Se você quiser trazer sua mãe aqui para cultuar junto com a gente, vai ser muito especial. E amanhã, para os líderes, a gente tem Tadel, tá? Líderes, coordenadores, supervisores, 10 horas. Mas eu quero te encorajar a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Deixa amadurecer no seu coração. Nós precisamos, e não que estamos fazendo algo errado, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas nós precisamos continuar no caminho de Jesus. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos continuar no caminho de Jesus. Então, a Bíblia fala que aquele que está à direita, cuidado para que não se desvie. Então, que essa seja a nossa palavra, para todos nós, para mim e para você, como corpo, amém? Eu gostaria de orar para a gente encerrar. Logo após isso, nós vamos cantar um cântico de celebração. Eu convido vocês a ficarem aqui até o final da música para a gente pular, dançar juntos e depois vocês podem ir para casa ou comer, o que for, amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado porque o Senhor faz muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Não é possível nós proclamarmos o Teu nome e falar das Tuas verdades sem que isso gere algo em nós, Pai. E obrigado porque nessa noite o Senhor gerou algo em nós. Que o Senhor proteja cada um dos meus irmãos aqui, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê luz de entendimento e discernimento daquilo que eles precisam fazer, daquilo que eles precisam deixar de fazer e das coisas que eles precisam continuar a fazer, Deus. Nós tenhamos todos nós uma semana abençoada, cheias de desafios, mas todos vencidos, e que o Senhor nos acompanhe aonde quer que nós formos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vou falar, vai na graça e na paz, porque a gente vai cantar antes. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra mim ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor